Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Diff Talks, o novo espaço aqui da revista Diff para a gente conversar sobre negócios, conhecer melhor pessoas interessantes, bem-sucedidas e principalmente contar boas histórias. Esse é o nosso objetivo desse espaço, desse nosso podcast que você vai acompanhar a partir de agora aqui no YouTube da revista Diff e também nas nossas redes sociais. Aproveitando, se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, aproveita, se inscreve agora, ativa o sininho para você receber sempre as notificações, saber de tudo que a gente vai levar de informação, de conversa, de entrevistas e de conteúdo até você. E também siga o nosso perfil lá no Instagram, que a gente também está sempre acompanhando os eventos e mostrando o que acontece em Cascavel e também em toda a nossa região, Pato Branco, Balneário Camboriú, Foz do Iguaçu, a revista Diff sempre presente onde as coisas estão acontecendo. E para esse nosso primeiro episódio desse nosso novo conteúdo, Diff Talks, eu tenho o prazer de receber aqui hoje um cara que é muito identificado com todos esses valores que a gente falou, um cara que é muito trabalhador, empreendedor, corajoso, que já teve muitas histórias durante a trajetória, durante a vida dele e que também é um rapaz muito bem sucedido. Anderson Oliveira, empresário do ramo de transporte. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Espero poder conversar e tirar boas histórias dessa nossa entrevista de hoje. Obrigado por estar aqui, cara. Cícero, obrigado pela oportunidade, por a gente estar aqui compartilhando um pouco da história da gente, né? Muitos cascavelenses e povo do nosso oeste do Paraná conhecem, mas talvez quem não conhece o Anderson, hoje é uma grande oportunidade para saber um pouquinho mais, né? É um prazer estar aqui com vocês. De uma trajetória longa, né, cara? Você tá na lida há muito tempo já, né? Longa, 41 anos de idade. Mas começou muito cedo. Digo para você que desses 41, tem uns 29 aí já de muito trabalho. Uhum. E tem dado certo, né? Hoje você tá à frente da Movemaster, né? Isso aí. Que era a Trans Oliveira durante muito tempo, há 2 anos mudou de nome e agora tem mais uma empresa dentro do ramo do transporte, né? Isso aí. A gente vai, ao longo dos anos, se especializando e entendendo um pouco mais. E na pandemia ali, surgiu um novo braço dentro da minha empresa, que sempre foi especializado em transporte de veículos, né? 2020 a gente entrou para o transporte do granel. E começamos aí com o apoio dos amigos que já estão há longos anos nisso. Fui aprendendo um pouquinho, foi crescendo esse braço e chegou um ponto que, para a operação se tornar sustentável e focada, a gente separou as operações, que surgiu a Ruth Cargo, que hoje essa empresa eu tenho só um sócio, um amigo meu, que também já era um bracinho dentro do transporte. Montamos a sociedade para poder ter mais foco e crescimento, né? Em 2 dá para ir mais longe, né? O Anderson tem muito conhecimento para compartilhar, não só para quem é do ramo do transporte, mas muito conhecimento realmente de empreendedorismo, de coragem, de negócio, de rodovia. Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Mas vamos começar lá do comecinho. Você não parece, mas você é do campo, né, cara? Você nasceu no interior mesmo, né? Viveu muito tempo na terra, né? Isso aí, eu brinco com todos os amigos, essa palavra é minha, né? Eu trouxe ela aqui pro nosso Cascavel. Eu falo que eu sou do ABC paranaense. ABC? ABC, porque quando eu comecei no transporte de veículos, eu comecei muito para São Paulo. Uhum. E São Paulo tem o ABC Paulista, Uhum. que é Santo André, São Bernardo e São Caetano. Aí um belo dia eu falei, peraí, mano, eu sou do ABC paranaense, que é Anaí, Braganey e Corbélia. Aí você que batizou essa micro-região ali como ABC, ó, que legal. O ABC aqui do oeste do Paraná. E não é uma cidade muito importante, eu sou nascido em Corbélia, mas morava em Braganey, só vinha em Corbélia para nascer, né? Não tinha hospital lá em Braganey. Isso, e morei até meus 11 anos em Braganey. Isso, no sítio. No sítio mesmo, né? No sítio, com meus avós e meus pais. Pais e os tios. E o que essa vivência, essa infância no sítio te ensinou que você traz e carrega até hoje para a vida, Anderson? Cícero, o que eu digo para você que eu vejo que é valioso, que a gente não pode perder, né? O meu avô foi uma peça muito importante na minha educação, porque os meus pais trabalhavam no campo. Minha mãe dona de casa e meu pai com os afazeres que tinha lá no campo, lá plantar, colher. E o meu avô praticamente era o financeiro do negócio, né? Meu avô todo dia ia para Braganey, para Corbélia, e eu fui o primeiro neto, homem do meu avô,
automaticamente era o grude do meu avô. O chaveirinho dele acompanhava em tudo. Aonde que o meu avô estava, eu estava com o meu avô. Ali com meus 8 anos, eu já estava dirigindo no colo dele ali, ele me ensinando, porque era estrada rural. Uhum. Ia no colo dele, depois de um certo tempo ele já me deixou ir sozinho, apenas numa marcha de um carro. Então eu fiquei muito colado com meu avô. E meu avô, um homem muito sério, muito respeitado, com muitos valores, sempre me ensinou muito a ser correto, junto com meu pai, né? Não Uhum. posso tirar, mas o avô sempre ensinando, automaticamente ele ensinava os filhos dele e passava isso para mim. Então, o que que eu trago muito assim? Esse orgulho que eu tenho de poder ter vivido junto com o avô, com os tios ali, tá diretamente ali, aprender esses valores que eles traziam muito de ser pessoa de palavra, ser honesto, prometeu, cumpra. Não é o homem não é obrigado a prometer, mas depois que ele deu a palavra, ele é obrigado a cumprir. E imagino que o valor do trabalho também, né? Muito, Porque no campo você começa na lida da roça mesmo, da lavoura, muito cedo, né? muito cedo. Então, imagino que você carregou isso pra sempre, porque você, quem não conhece, ou quem conhece, sabe que você é um cara que trabalha muito, que se dedica muito, desde sempre às Demais, suas empresas e os seus demais, negócios, né? demais, demais. E uma coisa que eu compartilho isso muito com os meus amigos, pessoas que estão começando a conhecer. Uma das coisas sobre trabalho, eu olhei a vida que o meu pai e minha mãe tinham no campo, e desde muito cedo eu falei, eu não quero ter essa vida para mim. Não estou falando que a vida no campo não é boa, ela é maravilhosa, mas a forma a qual eles tinham era muito sofrida e o acesso a algumas coisas era muito difícil. Eu falei, eu vou fazer algo diferente para minha vida. Uhum. Eu acho que foi isso que sempre me impulsionou a querer desde cedo criar uma história diferente, porque a vida do campo ela é muito boa para quem tem muito dinheiro, mas para gente que era pequeno lá era muito sofrido, né? Uhum. De sol a sol, né? Todos os dias, não tem Sol a folga, sol, né? muita coisa É. manual. Eu lembro a minha mãe correndo atrás das vacas lá nos pastos em dia de frio. E eu lembro que o nosso sítio, assim, você tinha uma visão total do outro lado, assim, que tinha uns 7, 8 alqueires que era pasto. Uhum. E quando eu olhava branco de geada, minha mãe estava lá correndo atrás das vacas, porque meu pai estava fazendo outras coisas, e ela, minha tia, cuidava disso, entendeu? E eu lembro que era muito sofrido. Eu falava, eu não quero isso pra minha vida, não. Eu quero fazer algo diferente. E aí, desde cedo, você buscou essa independência, digamos assim, né? Você Muito. trabalhou desde muito novo mesmo, né? Era Muito. criança, adolescente, né? Isso. Lá cedo no sítio, lá com meus 9, 10 anos, eu ia atrás do meu pai, do meu avô e do meu tio. O que eles estavam fazendo, eu estava com eles, né? Já entendendo o que que era uma bandeira de milho. Muita gente não sabe o que que é. Vou explicar para quem não sabe. Eu, por exemplo, não sei. Pode Antigamente, as falar. colheitadeiras, hoje já é um processo mais avançado, hoje elas têm os trilhos certos para colher. Mas antigamente plantava com uma máquina, colhia com a outra, acabava se amassando muito milho no momento da colheita. Uhum. E esse milho ficava amassado, e para não perder aquele pouco, aquela sombra, se colhia ele manual, colocava, fazia as bandeiras de milho, reunia num lugar, e daí você vinha com o trator e a carretinha, parava, aí jogava manualmente aquele milho para cima para depois você levar para debulhar. Uhum. Então isso é uma bandeira de milho. Nossa, passou muito sol, muito calor debaixo E eu do. ia ali no trator junto com meu pai, Uhum. dele já muito cedo deixava eu dirigir o trator em uma marcha só. Uhum. Eu ia até uma bandeira, parava, eles jogavam o milho para cima, eu ia até outra bandeira. E aí, quando que você quis um emprego fora do sítio, assim, como é que foi? Você começou como frentista, não foi? Quando nós viemos para Cascavel, em final de 96, eu tinha ali, ia fazer 12 anos, que eu vim em outubro, eu faço aniversário em dezembro. Aí ali pelos meados ali entre 97 até 2000, ano 2000, eu ficava ajudando ali. Tinha um amigo meu que tinha uma borracharia, eu ia buscar a comida dele. E daí essa borracharia era num pátio de um posto. E nesse pátio de posto eu fiz amizade com os meninos que até hoje são meus grandes amigos. E na primeira oportunidade que teve, eles me levaram para trabalhar no posto como frentista. Isso com quantos anos? 15, 15 anos. 15 anos. Aí eu estudava de manhã, chegava em casa, almoçava, corria pro posto, trabalhava da 1 da tarde às 11 da noite. Uhum. E no outro dia, 5h40, eu estava acordado para pegar o ônibus que ia lá no Lago Azul para ir para a escola. E esse posto já ficava na rodovia, não? Na rodovia, ali na saída para Corbélia, posto Chapadão. Ah, sim. Então, desde cedo você já começou também a ter contato com transporte, com movimentação de carga, de caminhoneiro passando Tudo. toda hora. O transporte está na minha veia. Chegava aqueles caminhão no posto, eu ficava apaixonado, porque daí meu pai veio para cá para comprar caminhão junto com um tio meu, para eles começarem a viajar. Uhum. Pra Teve ser uma caminhoneiro. intercorrência de o meu tio falecer logo após, Uhum.
foi ceifado ali um sonho, talvez isso já podia ter acontecido bem mais antes na minha vida, Uhum. né? Eu acho que o transporte estava na minha veia desde sempre, só demorou um pouquinho mais para mim adentrar, precisei me preparar financeiramente, né? Uhum. Aí, depois disso, você começou a ter, buscar aí uma independência financeira e Isso tal, e aí, começou a ter outras isso. atividades, outras profissões, né? Você trabalhou Trabalhei no nesse ramo posto de da... combustível 2 anos lá na BR, Uhum. e eu fui trabalhar no posto Pegoraro, com o seu Euclides Pegoraro, que eu falo Uhum. que foi um segundo pai para mim, Uhum. porque me ensinou muito, me incentivou muito, me ensinou um pouco da parte financeira, que o homem tem que gastar menos do que ganha, ter uma certa economia, me incentivou muito a ir para a faculdade, sou formado em administração, graças a ele me cobrava muito, você tem que estudar, você Uhum. tem que estudar. Eu entrei trabalhar com ele, eu tinha 17 anos e meio, com 19 eu comecei a faculdade, incentivo Mas dele. ainda como frentista ou ocupando outras funções já no Foi posto? assim, quando eu vim trabalhar com o seu Euclides Pegoraro, eu tinha uma experiência já de posto, de 1 ano e meio lá da rodovia. Uhum. E cheguei ali com ele ali, ele tinha recém comprado um posto novo lá na Carlos Gomes. Ele falou: "Você vai trabalhar comigo lá". Eu não tinha 17, eu tinha 17 anos e meio. Foi eu e o filho dele, o Márcio. Nós tocamos o posto durante 8 anos e meio. Caramba. Eu e o Márcio, 2 piá. E a gente naquela vontade de fazer dar certo ali, o seu Euclides na época já colocava umas metas para nós, Uhum. e nós querendo mostrar para ele que nós era fera. Eu e o Márcio, a gente era muito unido, se transformou um dos meus melhores amigos também. Que legal. E a gente fez uma história muito bonita. A gente ficou conhecido em Cascavel naquele posto. E aí você estava fazendo faculdade, e tendo uma faculdade prática de estar aprendendo a administrar um Isso. negócio A ali, lidar com pessoas, né? né? E aí o que acontece? Ele tentou ali nos primeiros 6 meses de posto colocar uns caras para ser gerente. Mas os caras não tinham o feeling do negócio que o Anderson tinha, né? Aham. E devagarinho ele foi me formando ali. Ele ficou um período ali de 1 ano e meio me dando autonomia aos pouquinhos. Ele Aham. dava e tirava, foi me colocando no eixo. Porque eu era um menino, né? Sim. Só queria acelerar carro naquela época, nós era apaixonado em carro, né? Aham. E então ele foi me dando autonomia, me ensinando aos poucos, me ensinando que tem que atender bem um cliente. E eu vejo que eu tenho um pouco dessa raça, uma vontade, eu acho que eu aprendi um pouco com ele também. Ele é um cara muito pegador de trabalho, eu acho que vem dali um pouco da escola. Você vai adquirindo, né? As pessoas que você cruza no caminho, Você vai se você aprendendo. consegue absorver, se você consegue parar, ouvir, prestar atenção, isso vai te forjando, justamente, aí. né? Essa é a palavra. E aí, quando que deu o start de você querer, não, eu quero empreender, agora eu quero ter o meu Então tá. negócio. No ano de 2008 eu fui vender medicamento. Ali naquele posto, no Pegoraro, eu fui fazendo uma amizade muito grande com os meninos que vendiam medicamento. Eles iam lá abastecer e eu fui conversando com eles até que um me convidou para uma entrevista. E eu fui e comecei a trabalhar com a venda de medicamentos na Eurofarma, Uhum. onde eu fiquei 4 anos Como vendedor mesmo. como vendedor de medicamento. Trabalhava todo o oeste do Paraná. E ali, naquela mudança para a Eurofarma, eu dei um pulo muito grande na minha vida. Uhum. Melhorou muito o meu salário, minha condição financeira, e meu pai já tinha um pequeno caminhão, Uhum. que atendia os amigos, a gente, com alguns serviços. E com isso, chegou um período ali que eu falei pro meu pai: "Pai, troca esse teu caminhão mais velho. Se você não conseguir pagar a parcela, eu pago com você". Eu já tinha um ganho, uma economia, mas Deus foi tão bom que meu pai trocou aquele caminhão e fez um financiamento da diferença, e veio muito serviço, porque era um caminhão mais novo. Uhum. Esse caminhão tá comigo hoje. Até hoje. Agora, há 3 anos atrás, que meu pai parou de trabalhar, eu comprei do meu pai. Olha só, que Aham. legal. Fiz questão, falei: "Esse vai ser meu, tá Uhum. comigo". E tá rodando ainda? Tá rodando, Ah, que legal. presta serviço aqui em toda a região, nas concessionárias. Que legal. E aí, o que que acontece? Meu pai trocou de caminhão e começou a ter uma demanda grande. Começou a aumentar o serviço. E eu tinha um dinheiro guardado nesse período, fui lá e comprei um. Foi ali que começou a história da Transoliveira. Eu comprei meu primeiro caminhão em outubro de 2011. Uhum. Ali por fevereiro ou março de 2012, por ali, eu lembro que o seu Euclides me ligou de volta. Falou: "Anderson, você não quer trabalhar comigo novamente?" Eu voltei no posto Pegoraro, fiquei mais 1 ano e 3 meses com ele, tocando a empresa e Ao mesmo tempo. o tempo posto. Aí em abril de 2013 eu saí do posto para tocar só a Movemaster. A Transoliveira, que hoje é a Movemaster. E começou já com o caminhão de carga ou já era caminhão de transporte de veículo? Meu pai tinha um baú, eu comprei um baú e comprei o segundo baú. Fiquei até outubro de 2012 com um baú. Outubro de 2012 eu comprei o primeiro caminhão para transportar veículos. Que era um caminhão Guincho. cegonha ou Um guincho? guincho que levava 3 veículos por vez. Olha só. E da onde que veio a ideia de pegar um caminhão guincho? Porque
Não é algo usual, assim, não Você é um ouviu mercado falar, aberto, você ouviu né? falar no cara doido que faz as coisas na correria sem pensar muito? Sou eu. Normalmente funciona, às Sou vezes eu. funciona. Eu primeiro vou lá e crio a ideia e depois eu vou pensar como que nós vamos executar essa Tá, ideia. mas e da onde que veio a ideia de, não, eu acho que o caminhão guincho é uma boa pra nós? Vamos lá. Um belo dia eu estava lá no posto Pegorário, chegou o seu Harry da Honda Engine, Uhum. um cara também fantástico, me ajudou muito no começo da minha empresa. E o seu Harry chegou para mim e falou: viu, tu tem esses caminhãozinhos, não quer comprar um caminhão meu? Um guincho, que levava 3 carros. Ele comprou um novo e me vendeu o dele. Aí eu falei bem assim: eu vou comprar esse caminhão do seu Harry e ele vai me dar serviço. Uhum. Óbvio, né? Sim. Comprei o caminhão, mas ele já tinha comprado um novo para atender a demanda dele. E ele não me deu garantia de serviço, em momento algum. Mas foi uma ideia da minha cabeça, que com o passar dos anos eu vim atender ele com bastante demanda. Mas daí comprei esse caminhão guincho para tentar atender serviço de carros aqui na cidade. Eu não entendia nada do mercado de veículos. E um belo dia eu estava lá no posto Pegorário, tomando um café da manhã, chegou o Wagner Godoy. Eu já conhecia ele de outras épocas, e ele é diretor do grupo FIPAL. Falei: Wagner, eu comprei um caminhão que leva até 3 veículos por vez. Você, quando quebra os carros aqui dentro da cidade, quem que busca para você? Ele falou: não, isso aí tem um serviço que é da Fiat, que nós não se que a gente não se envolve. Mas eu tenho uma outra demanda para você. Ali começou a Transoliveira Transporte de Veículos. Eu comecei fazendo as demandas do grupo FIPAL. Que tem muitas concessionárias em várias cidades e precisa Muitas desse concessionárias em toda a cidade. Daí eu transporte de levava uma pra veículo outra. para um, trazia para outro. De vez em quando não tinha caminhão, como meu caminhão estava ocupado, eu ia buscar para ele rodando. Então, a minha empresa cresceu com o grupo FIPAL. Olha só. Sou eternamente grato ao que esse grupo abriu as portas para mim, porque através deles eu entrei dentro de algumas locadoras que é do grupo deles, e a própria locadora do grupo deles me levou para atender as locadoras que eu atendo hoje no Brasil todo. Olha só. E de uma conversa num café da manhã no posto. De um amigo que eu conheci lá na época de faculdade, que ele foi num churrasco com um funcionário dele que era meu amigo. Olha só como as coisas acontecem, né? Acontece e eu não posso deixar de exaltar isso, né, Cícero? Mas as oportunidades elas aparecem, mas você tem que estar pronto também, Pronto. saber agarrar. E você E saber conseguiu agarrar aproveitar e as isso, pessoas né? falam: você se planejou? Não. Eu só falo assim: a partir do momento que a oportunidade aparece para você, junta todas as forças e entrega o seu melhor, que as coisas vão dar certo. E aí, de 2000, isso foi mais ou menos qual ano? 2013, por aí. De 13 a 20, você foi crescendo, 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 e aí chegou a pandemia, e aí Aí eu falei: explodiu. agora foi tudo de água abaixo que eu construí. Porque aí você ficou com medo. Não teve um empresário que não ficou com medo na pandemia. Uhum. E aí eu volto para trás e falo: eu saí da pandemia melhor do que eu entrei. Uhum. Porque pro negócio de transporte de veículo, a pandemia foi Vou te um explicar boom, onde não foi o foi? pulo do gato. Eu só trabalhava no Paraná. Uhum. Com a pandemia, se fechou todos os aeroportos. Lembra? Sim, claro. Eu tinha um pátio grande aqui na Avenida Brasil. As concessionárias, as locadoras começaram a pedir para mim retirar os carros de aeroporto e armazenar no meu pátio. Comecei a armazenar no meu pátio e tal. Aí, dali uns dias, eles pediram para a gente remover esses veículos dos pátios para alguns CDs dele. Onde que era o CD? São Paulo, Curitiba. Até então, eu não ia para São Paulo com as minhas cegonhas. Uhum. Só fazia o Paraná mesmo. Só fazia o Paraná, básico aqui, o Paraná. E com isso aí, eu perdi o medo de ir para São Paulo. E São Paulo, hoje no Brasil, é onde as coisas acontecem. E com essa pandemia, eu comecei com as minhas carretas para São Paulo. Lembro até hoje, um domingo, nós saímos daqui com 3 cargas, 2 da tarde. Nós tínhamos que entrar em São Paulo antes das 4 da manhã. Nós rodamos a noite toda para São Paulo, eu e 3 motoristas. Eu não tinha carteira na época de cegonha, hoje eu tenho, mas na época, alguns períodos, eu rodava de noite para poder ajudar o motorista, para a gente conseguir chegar lá para estar lá antes das 4 da manhã. Por quê? Depende do lugar em São Paulo, depende do horário, você não entra após 5, 6 da manhã. Por causa do trânsito e tal. E outra, você tem que chegar de madrugada para poder estacionar. E onde que a gente começou em São Paulo, perdeu o medo, e hoje a gente atende o Brasil todo. Hoje está com quantos caminhões? Temos 18 veículos no transporte 18 caminhões no transporte de veículos. Quantos funcionários? Juntando Move Master, a Roticargo, entre motorista, pessoas que trabalham no pátio em Curitiba, Maringá, logística, financeiro, faturamento, eu acho que agora vai dar umas 53 pessoas. E quando você olha para trás, você lembra dessa época lá de Braganey? Você imaginava, cara, que algum dia, mesmo com essa vontade que você falou, quero ter uma vida melhor que a dos meus pais, que você poderia chegar
tão longe assim, cara, no lugar onde você chegou hoje? Olha, Cícero, o que eu vou dizer? Eu sempre fui um sonhador. Isso estava dentro de você já. E eu acho assim, cara, quando a gente sonha, não passa por cima de ninguém e paga o preço, eu acho que tem como dar certo. E quando eu falo paga o preço, é um preço caríssimo. É um preço caríssimo, principalmente no país que a gente vive, com as dificuldades que a gente enfrenta. Ser um empreendedor, fazer dar certo, tem que ter muita resiliência. Eu quero falar depois sobre isso com você. Porque no ramo de transporte, depender de rodovia, de preço de diesel, de frete, de pedágio, não deve ser fácil fazer essa conta fechar, Não, né? não. Mas tem coisas que impactam muito mais ainda, né? Semana passada eu estava com um caminhão meu, o motorista dormindo em Curitiba. Enquanto ele dormia, os caras roubaram todos os módulos. São as coisas que estão fora do teu planejamento. Sim. Hoje o diesel, o pedágio, os encargos já está dentro do planejamento. Aí a gente faz tudo o que for Administra necessário, só. administra. Trabalha um pouquinho mais aqui, segura um custo aqui e ali, Uhum. mas fora os imprevistos que vem acontecendo hoje com a gente, que a gente vem sofrendo muito no segmento do transporte. Uhum. Vamos falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas, e aí qual é a sensação que agora você vai ser pai daqui a alguns dias, ou de repente até algumas horas, porque já Qualquer momento. tá chegando, né? A Cecília, É, né? a Cecília. Mas saber que você vai poder proporcionar pra ela algo que talvez seus pais não pudessem ter te entregue, né? É Como que é, maravilhoso. cara? É maravilhoso, cara. Eu tô indo lá agora, a gente tá para mudar de casa agora, e eu tô nos detalhes finais da obra. Cada vez que eu chego lá no apartamento, que eu olho pro quarto dela, para onde que eu vou morar agora, é prazeroso. Eu olho para trás e falo, cada esforço, cada noite sem dormir, cada dor de cabeça que eu tenho, vale a pena tudo. Se precisasse voltar para trás e fazer de volta, sem sombra de dúvida, faria. Mas o que você acha que fez você dar tão certo assim? Um cara que, como você falou, não tinha conhecimento, não tinha experiência nessa área e hoje é um dos maiores empresários do estado, da nossa região, do setor de transporte. O que você acha que você fez ou que você tem que fez com que você conseguisse esse sucesso, Anderson? Não ter a segunda opção. Eu nunca trabalhei com segunda opção, Cícero. Para mim é uma opção e é ela e vai ter que dar certo. Eu tenho que chegar lá no destino. Então você escolhe aqui, não deu certo aqui, você volta, vai pelo outro caminho, mas não ter como, em momento algum na minha cabeça passou por desistir. Uhum, Isso não faz parte do meu dia a dia, desistir. uhum. Eu falo para minha equipe, eu falo para quem tá comigo. Gente, a gente tem que lutar até o último momento e desistir jamais. A gente passa por altos e baixos, vai, volta, começa algo, não deu certo, recomeça, mas desistir jamais. Para mim não tem segunda opção, é essa. E como que é a concorrência hoje nesse teu setor? Aumentou muito de quando você começou para agora? Como que é também lidar com grandes players que estão no mercado? Porque a gente sabe que é um mercado de grandes empresas e Isso. você aqui em Cascavel disputando isso aí. agora, tentando disputar de igual para igual com gente do Brasil inteiro. Isso aí. Para nós é um desafio muito grande, né? Porque a gente começou no interior, ficamos num tamanho que, se tratando de transporte de veículos, hoje a gente está, acredito facilmente, que entre uma das 10 de veículos seminovos, né? Tem Uhum. as empresas que transportam o veículo zero, que vem da fábrica até as concessionárias, mas se tratando de veículos seminovos, a gente está entre as 10 maiores do Brasil, né? Uhum. E para nós que começamos no interior e ir para a capital, é bem mais difícil. E você mantém a sua base, mantém toda a sua operação aqui também, né? Porque muitos Manter você poderia ter começado aqui e ido para São Paulo, para Curitiba, para para Curitiba. administrar. Você permaneceu aqui. Eu permaneço aqui, eu sou fruto de Cascavel, eu sou daqui. Mas a gente está planejando um crescimento, a gente vai ampliar nossa estrutura para Curitiba. Uhum. E o quanto que isso vai ser importante para o desenvolvimento até do próprio negócio, assim? Curitiba é muito importante porque ela está num meio assim de uma operação que liga hoje com várias pontas do país, Uhum. justamente por ter as montadoras ali dentro de Curitiba, né? Então, para nossa operação, a gente vai trazer uma facilidade, uma visão. O mercado brasileiro vai conhecer nós quando a gente se instalar com força em Curitiba, que o projeto é para esse ano. E hoje o maior foco, o seu maior cliente são as locadoras ou são ainda as Hoje, fábricas? não, eu não chego a transportar para as fábricas. Ah, tá. As fábricas têm algumas transportadoras no Brasil que vêm até as concessionárias aqui. Uhum. Então a gente transporta para essas concessionárias entre filiais. Ah, tá. Como E foi com a com Fipal lá isso no a gente começo. isso, como a Fipal.
E com isso a gente também transporta o veículo das lojas aqui, dos nossos clientes de Cascavel e de todo o sul do Brasil. Uhum, Mas hoje os maiores clientes da nossa empresa são as locadoras. uhum. E é um negócio que também está crescendo, né? Que Muito, antigamente tinha muito. a Localiza ou uma ou outra, e agora tem muitas outras empresas dentro do segmento, né? Isso aí, justamente hoje, por até mesmo os governos tá partindo para alocação em vez de ter frota própria, Sim. fica mais fácil a gestão. É Uhum, um mercado que vem se ampliando muito e acredito que no longo dos 10 anos aí, perigo dobrar. uhum. O que é bom para todo mundo, né? É bom para todo Porque mundo, acaba gerando muito mais emprego e mexendo com a economia, né? com certeza. E olhando assim para quem de repente não te conhece, que é um empresário de outro setor que está começando, o que você pode dar de conselho assim que você aprendeu durante essa tua trajetória de muitos anos aí à frente do negócio, de crescer, voltar atrás, aprender, errar e tal, na prática mesmo? O que você, como empresário, pode dar de conselho para quem está começando assim, cara? Montar um negócio hoje não é fácil. Você vai ter que deixar várias coisas de lado e gastar uma energia muito grande até que esse negócio se consolide e fique um negócio rentável. Então, várias coisas tem que deixar de lado, tipo alguns como que eu posso dizer, alguns benefícios que você tem, tipo de horário. Um exemplo, horário você não tem a partir do momento que você vira um empreendedor. Uhum, A tua vida é aquilo ali. Tem dia que você vai começar às 6 da manhã e vai até 10 da noite, ou se for preciso virar à noite. Então, o conselho que eu dou para quem vai começar, primeiramente, a pessoa tem que saber que a vida dela vai viver aquilo ali 24 horas, dorme pensando, acorda pensando, não ter preguiça de trabalhar e tem que estar preparado para mudanças rápidas, porque o mercado ele varia muito e a cada momento ele está de um jeito, você tem que estar preparado, tem que estar inovando, buscando e conhecer muito do seu negócio. Se você for montar uma padaria, aprenda o que que é o pão que o teu cliente gosta, qual horário que tem que ter o pão pronto para o cliente vir pegar o pão quentinho, entendeu? Eu acho que eu acho que tem que conhecer sobre o seu negócio, estudar muito sobre o seu negócio. e hoje, falando do seu negócio, quais você falou sobre a violência, insegurança, né, impostos também, mas qual é o principal desafio que hoje o setor de transporte enfrenta? Cícero, hoje o caminhão, para ele ir de um lugar ao outro, ele precisa da peça fundamental, que é o motorista. E eu acho que por algum momento o motorista foi esquecido. Porque é uma classe hoje, porque hoje se você olhar 63% de todo produto que tem no nosso país, ele passou por um caminhão. E quem que está dirigindo esse caminhão? É o motorista. Mas o motorista, ao longo aí das datas dos anos, vamos pegar aí dos anos 70 até o ano 2000, eu via muito pai sendo motorista, colocando o filho dentro da cabine e esse motorista se transformando no motorista, Uhum, um cara cheio de qualidades porque ele aprendeu com o pai dele. uhum, Mas esse cara que começou ali talvez nos anos 2000, que hoje está ali, ele deve estar aí, vamos pegar anos 90, uhum, dos anos 90 para cá. Esse cara que assumiu um caminhão dos anos 90 para cá, ele não quis mais que o filho dele virasse um motorista. uhum. E com isso está fazendo o quê? Acabando a mão de obra. Por quê? O pai não quis que o filho virasse um motorista por causa das dificuldades que é trabalhar como motorista hoje no nosso país. Eu respeito muito o motorista. É uma classe guerreira, uma classe forte. O cara ser motorista hoje não é para qualquer um. Uhum. Primeiramente, lidar com a saudade. Eu olho isso muito. Ficar 15 dias longe de casa, não participar de um aniversário de um filho, de um casamento de um irmão, do aniversário da mãe, que talvez a hora que ele chegou, essa mãe já não estava mais em vida. Eu escuto histórias diariamente. Eu perdi minha mãe, eu estava lá em tal cidade e não consegui ver ela. Então, olha o quanto que essa classe é guerreira, respeitada. Que eu acho que não tem esse respeito. A sociedade não parou para olhar o quanto que o motorista é importante. Só que esse motorista que foi motorista dos anos 90 para cá, ele não quis que o filho dele virasse motorista. E o que é o maior desafio hoje nosso? Encontrar motoristas. Formar novos, né? Formar novos motoristas, porque o pai não quer que o filho vira motorista. Uhum. Então nós estamos tendo que ir para o mercado, pegar o cara de 30, 40 anos, que é de uma outra profissão, preparar ele para ele virar um motorista. E aí, como é que você convence esse cara que, por exemplo, era um vendedor como você, Isso. que tá lá
tem, obviamente, as dificuldades da rotina dele também, mas... Tá todo dia em casa. Exatamente, vai e volta, Dá o né? horário dele, ele vem para casa. E aí, como é que é o seu trabalho de tentar fazer esse convencimento? Anderson, estou fazendo um trabalho interno com a minha equipe, que é o quê? Cuidar dos que eu tenho, valorizar eles, para que eles façam a propaganda ali fora e mostre o ganho que eles têm, que é um ganho legal, para trazer pessoas comigo. E dentro da minha empresa eu estou formando muito, cara. Eu acho que eu já formei uns 30 motoristas. Olha só que legal. Motoristas que vieram trabalhar comigo hoje por oportunidades, estão em outras empresas, mas cara que eu tenho convivência até hoje, pessoas boas. Cara que eu olhava e falava, não, você é acima da média. E o mercado traz oportunidade para esse cara. E hoje ele está em outras empresas, está feliz, está bem. Então eu dou essa oportunidade para formar motorista, porque eu acho que é o caminho. E ao mesmo tempo também que a tecnologia evoluiu, que tá muito mais fácil dirigir caminhão, imagino eu, do Muito que melhor, antigamente, muito melhor. né? Tá muito mais cômodo, confortável, seguro também, né? Mas ao mesmo tempo, ainda assim, comparado com outras profissões, é uma profissão que exige muito sacrifício, né? Como você falou. E tem essa questão de estar em risco todo dia, né? O trabalho dele tá exposto a cada segundo de acontecer alguma coisa com ele, com o caminhão dele, etc. Eu agora, no dia 1º, mês de novembro, dia 1º, dia 12, a gente fez uma mudança dentro da empresa que a gente trouxe a velocidade para 80 por hora. Limite? Limite é 80. Por quê, Cícero? Eu entendo que se o motorista trabalhar numa velocidade menor, ele se estressa menos, ele cansa menos, porque ele não precisa estar ali muito ligado. A gente viaja. Quando você anda 100 por hora, você está num jeito. Quando você está a 130, 140, tua atenção dobra. Então, com questão de pensando na segurança, porque a gente está falando de vidas, eu trouxe a velocidade para 80 por hora. Mesmo que a viagem demore mais, que ele demore mais para chegar no destino, eu prefiro que a carga chega. Eu prefiro que o meu motorista chegue. Eu prefiro que ele volta para casa. Entendeu? E, em compensação, eu vejo muitos motoristas andando aí de qualquer jeito para cumprir horário. Não estou falando que o cara tá errado, cada um sabe onde o sapato aperta. Mas eu vejo assim, nós tínhamos que mudar isso no nosso país. Essa loucura, isso aí não traz benefício. Só tem motorista morrendo, acidentes graves. E muitas vezes também, a gente também tá na estrada, às vezes o seu motorista tá certo, ele tá ali cumprindo, mas não depende só dele. Porque se vem um outro do outro lado e invade a pista, o outro coloca a vida de uma pessoa inocente em risco, mesmo que a pessoa esteja fazendo tudo certinho, né? Se você acompanhar esses jornais aí, esses grupos de rodovia que hoje tem muito no Instagram, você vê muito acidente, que o caminhão bateu com um carro pequeno e morreu gente. Ou talvez o caminhão foi desviar de um cara e pegou um outro carro que não tinha ali. Talvez o cara que não tinha nada de culpa acabou se envolvendo no acidente e morreu pessoas. Sim. Eu vejo assim, por quê? Por causa da sobrecarga e do excesso de velocidade. E hoje muito uso de celular também nas rodovias, né? E você já teve, infelizmente, casos assim de ter perdido algum funcionário por conta... Graças a Deus, não. E hoje eu olho para minhas tomadas de decisões que eu venho tendo dentro da empresa para reduzir velocidade, para o motorista trabalhar menos com mais qualidade, eu coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo. Falo, eu preciso que ele esteja seguro. Porque eu acho que não tem nada que pague uma vida. Com certeza. Não tem nada que pague uma vida, mas tem muita gente que não liga para isso. E em relação à estrutura das nossas rodovias, você que está rodando o dia inteiro, todos os dias, com muitos lugares, o que você pode falar sobre como estamos? A gente como roda menos ainda que um motorista, mas eu vou muito a Curitiba, Maringá, São Paulo, a gente acaba pegando alguns pontos de parada que hoje atende apenas o carro pequeno. Então já tem algum recurso melhor, um banheiro melhor tal. Mas eu converso com meus motoristas diariamente, eles sofrem demais. Tem lugar que não tem um banho quente, tem lugar que não tem um papel higiênico no banheiro. Pode ver, o motorista desce, tá indo pro banheiro, ele vai com o papel na mão. Repara isso num posto de combustível, é frequente você ver isso. O motorista hoje, ele não tem estrutura para o motorista hoje na rodovia. O motorista sofre. E até a questão de parada para descanso, né? Teve uma lei há pouco tempo que o motorista só poderia rodar tantas horas, depois era obrigado a parar, né? Hoje, se essa lei for seguir 100%, o nosso país não comporta caminhão parado. Não tem lugar para atender a demanda que surgiria. Tipo, parou tantas horas, para. Não tem. Hoje, eu acho que não tem 20% que segue essa nova lei. E quais são as dificuldades e as particularidades que transportar veículo tem, que um motorista de caminhão cegonha precisa ter em relação a outros motoristas de caminhão? O que muda? Vamos lá. Normalmente as cargas são feitas na rua. É o motorista que descarrega e é ele mesmo que carrega no nosso segmento. Então, sol,
chuva, frio, ele tem que fazer a carga igual. Eu acho que essa é uma das piores. Uhum. E o fato de estar transportando uma carga pesada com veículos que, por mais que estejam presos ali, existe sempre um certo risco e tal. Muda alguma coisa em relação ao transporte mesmo, enquanto ele está Muda dirigindo? muito. O nosso transporte é um dos mais complexos, porque as nossas carretas têm 23 metros de comprimento e chegam a trabalhar com quase 4,90 de altura. Então ele tem que cuidar o comprimento e a altura. Tem viadutos que não passa, tem ruas que não vira. E tudo isso você tem que já prever antes no Ah, caminho, na rota dele? eles se planejam muito para executar a viagem. Uhum. Tanto que a gente não solta o motorista para trabalhar sozinho antes dele adquirir uma experiência com um dos nossos motoristas mais antigos, um treinamento. Uhum. E você falou sobre ampliação, sobre levar a Movimassa lá para Curitiba. O que você está planejando para 2026? Olha, primeiro eu estou estruturando meu time interno ali, porque a gente precisa de pessoas. Já estou com alguns motoristas em treinamento, porque dentro de 3 anos eu quero me tornar a maior empresa de transporte de veículos usados do sul do Brasil. Então, por isso tem que ter pessoas boas comigo, né? Como fazer para chegar lá? Já tem um time ali comigo, eu tenho um time muito bom, comprometido, e agora a gente está trazendo pessoas novas, principalmente na área comercial. E aí como que funciona? É o comercial para a rua, trabalhar, buscar oportunidades, trazendo novos clientes e ampliando. É um degrau por dia, não tem como falar daqui tantos anos eu quero estar com o dobro de caminhão. Eu acho que é uma construção diária, mas a gente sabe o que a gente quer. Uhum. E ao mesmo tempo que você está aumentando a sua demanda, o número de clientes também aumenta a responsabilidade, né? Muito. Você pensa em ter mais gente para te ajudar justamente a gerir tudo isso? Porque imagino que a carga ainda fique muito em cima de você ali, né? Muito, muito. Eu venho tentando delegar, mas delegar é muito difícil, porque as pessoas, ao mesmo tempo que a gente delega, tem certas horas que elas voltam pra gente, ô Anderson, o que você faz nessa situação? Para validar, Tem né? hora que eu olho e falo, nem eu sei o que eu faço, mas vamos por esse caminho que eu lutei a vida inteira e foi assim. Vamos fazer dar certo. A gente corre muito risco. Risco que eu falo é o seguinte, vamos pegar uma carga pra tal cidade? Qual que é o risco? Chegar lá, não ter nada pra trazer de volta Uhum. E ter prejuízo daí. e ter prejuízo. Uhum. Mas quem quer crescer, quem está disposto a ser o maior do Sul, tem que correr esse risco. Que legal. E de que forma que você tenta conciliar, né, essa responsabilidade, essa pressão como empresário ali que você tem com a sua família, e com atividades que te deem uma desestressada, uma aliviada, que você consiga manter o equilíbrio, assim, como é que você faz? Eu sou um cara seguinte, eu sou bem acelerado, né? Sou acelerado. Para fazer o que eu faço tem que ser Tem acelerado. Se que o cara ser, for né? muito tranquilo, não faz. Lidar com transporte hoje o cara tem que ter um pouquinho fora da base ali. Mas eu gosto muito de estar com a família, com os amigos, vivo marcando almoço, janta, café. Tô jogando tênis agora 2, 3 vezes por semana. Faço a minha academia ali 3 vezes por semana também. E de que forma que o tênis e o esporte te ajudam, assim, ou te ensinam mesmo essa questão do foco, da concentração, dessa questão mental que, especialmente o tênis, exige de quem tá jogando, mesmo que seja por brincadeira, Eu né? era resistente ao tênis. Aham. E minha esposa me matriculou no tênis e falou: tal dia você vai começar. Assim, só vai. Aí eu precisando fazer um pouco de cardio ali, porque eu jogava futebol, parei. Falei, cara, vou tentar alguma coisa. Cara, desde o dia que eu fui a primeira vez, eu não vejo a hora de chegar a outra aula pra mim ir de volta. Mas por quê? Cara, primeiramente que eu saio de lá pingando água. Sensacional. Saio com a cabeça leve e quando eu tô jogando tênis, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu só me concentro naquilo ali. E foi uma das coisas que me prendeu ao tênis. Porque enquanto eu tô jogando, eu não penso em outra coisa, eu não lembro dos meus caminhões. Uhum. Não lembro que amanhã eu tenho um boleto para pagar, que tem uma conta para pagar. Eu foco naquilo ali, ele exige demais uma concentração. E isso eu tô achando sensacional, porque quando eu tô na academia, no intervalo de um exercício, a minha cabeça volta a funcionar lá. O tênis exige que você se concentre 1 hora por dia, você tem que ficar focado. E a academia, o exercício se torna repetitivo, então você não precisa pensar para executar. O Perfeito. tênis você tem que estar o tempo todo Cada tomada de raciocinando, né? decisão eu vou correr É. mais, menos, Uhum. tanto que de vez em quando vem a bolinha de lá, meu professor Bernardo, ele me cobra, eu falo, mas na minha cabeça estava certo que eu ia fazer isso Uhum. e eu não consegui fazer. Por quê? Não, você tem que estar a tua mão 1 centímetro que você tiver virado errado ali, você errou o Muda a lance. trajetória da bola, né?
Muda total a trajetória. Não tem explicação. Ele te exige demais. Que legal. E tem te feito bem, então. Meu Deus, eu tô tentando ver se eu queria jogar umas 4 vezes por semana. Tem que conseguir administrar o tempo, né? Na minha nova casa agora, terça passada, eu já fiz um jogo lá com meus amigos. Tem quadra lá. Tem quadra. Aí eu liguei pros amigos, quando veio, nós tava em 5 amigos. Falei, gente, aqui é o lugar pra gente vir jogar. Em casa, né? Em casa, naquele dia a Cecília correndo, eu deixo ela ali no cantinho ali. Que legal. Papai joga, cuida um pouco e vai ser maravilhoso. E já aproveitando que você falou dela e já indo pro final aqui da nossa conversa, o que você quer ensinar pra sua filha, cara? Você falou de exemplo, né? Do seu avô, do seu pai, da sua mãe também. Mas o que você quer passar pra ela? Nem nasceu ainda, mas quando você para e pensa e reflete, ó, a partir de agora eu vou ter mais uma responsabilidade. Já tenho um enteado, né? Mas uma filha sua, o que você quer transmitir pra ela? Olha, eu venho pensando nisso diariamente. Porque a Cecília, no meu ponto de vista, vai pegar um caminho mais fácil. Com certeza. Como mostrar pra ela que a senhora que trabalha comigo lá na empresa, que faz o nosso almoço diário, ela é tão importante quanto ao menino que cuida da minha logística. Ensinar pra ela que o lavador de carros é uma pessoa tão importante quanto o prefeito da nossa cidade. Que cada pessoa tem a sua responsabilidade e é importante para a sociedade, são um ser humano. Isso que me preocupa, que eu quero ter muito cuidado com ela, que eu acho que uma das coisas que eu aprendi é que todo mundo é importante, todo mundo merece o respeito. O cara é o cara que coleta o lixo na rua. Cara, tá tudo bem, ele escolheu aquilo para a vida dele, tá tudo certo, ele é importante para nossa cidade. Assim como o prefeito é importante, um deputado é importante, todo mundo tem seu grau de importância. E a pessoa, a partir do momento que eu acho que a pessoa entende que todo mundo tem o seu valor e merece o respeito, só o fato dela ter humildade de tratar todo mundo bem, ela já vai conseguir estar à frente da sociedade. Uhum. E com isso, ela vai ganhar respeito das pessoas. Tendo respeito das pessoas, fica mais fácil para ela seguir o caminho dela. E acho que talvez o mais difícil dessa nova geração é justamente conseguir transmitir essa importância, né? Porque acho que com rede social, imagino que isso vai cada vez mais, você perde muito o que é o real, o que é a pessoa, porque ali você tá passando uma coisa que as redes tem sociais, um filtro, né? As redes sociais, elas mostram muito o lado bom da vida, você exatamente. Concorda? Você edita, né? Uma parte que você quer que os outros vejam, né? Claro, tanto que uns amigos meus, Anderson, tem que mostrar um pouco dos bastidores da empresa. Ontem eu mostrei lá um caminhão que estava na oficina, trocando uma peça que foi roubada, deu muita repercussão. Uhum. Porque é as dores que a gente tem. Uhum. E o povo não gosta de mostrar as dores, o povo quer mostrar o lado positivo, fácil. Né? Então, ela entender sobre valores, o que pode fazer, o que não pode fazer, que é importante estudar, que é importante ter respeito com o próximo, é uma das coisas que me preocupa muito. Eu vou ter que lutar muito para trazer isso na rédea curta. Eu tenho certeza que você vai conseguir, porque tudo que você fez na sua vida, você conseguiu ter muito sucesso, ter muito êxito, trabalhou e se esforçou muito para isso, né? Então eu tenho certeza que não vai ser diferente. Cara, obrigado demais por compartilhar essas experiências, essas histórias e a sua trajetória aqui. Tenho certeza que quem tá assistindo a gente gostou, vai se inspirar e vai levar um pouquinho do que você transmitiu para a vida delas, porque é muito, muito legal mesmo. Isso aí é uma história de muita dedicação, luta diária. Não pretendo parar por aqui, não. Tá novo ainda? Quantos anos você tá? 41. 41, tem muita coisa ainda. Guri. Obrigado. Que seja um 2026 Cícero. de muito sucesso, muita saúde para Cecília, para sua esposa e nessa nova fase da sua vida, da empresa, e que a gente possa conversar mais vezes e que a empresa siga trilhando um caminho cada vez mais longe de mais sucesso também. Amém. Obrigado, Cícero. Obrigado por tudo. Esse foi o Anderson Oliveira, então da Movemaster, da Ruth Cargo, empresário aqui da nossa região, do ramo de transporte, mas que tem essa história realmente inspiradora, que trabalhou, que batalhou muito para chegar onde está. E a ideia do Diff Talks é justamente dar espaço para essas conversas e contar cada vez mais para você essas histórias das pessoas, falar um pouquinho de negócio também, que a gente gosta bastante, e dar visibilidade para o que está acontecendo aqui na nossa região. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir a gente nas nossas redes sociais e a gente se encontra novamente no nosso próximo episódio. Obrigado e até lá. Fui.